pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. E abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 24 e 25. Segunda Reis, capítulo 6, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim, em 2 Reis, capítulo 6, versículos 24 e 25. E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Glória a Deus. Eu vou ler novamente. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da autoridade da Tua palavra e pedimos ao Senhor que venha falar conosco de uma forma poderosa, trazendo a luz ao nosso entendimento a Tua palavra pelo Teu Espírito, Senhor, e nos trazer ensinamentos, nos trazer despertamentos nesta noite, e abençoar de uma forma toda especial para a honra e para a glória do Seu nome. Glória a Deus. Abra o seu coração para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus. O texto que nós lemos diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele resolveu cercar a cidade de Samaria. A cidade de Samaria, para você que não sabe, era a capital de Israel, reino do norte. Israel, após o rei Salomão morrer, o reino se dividiu em dois. O reino do norte, o chamado de reino do norte, ficou no extremo norte e tinha como capital Samaria, e 10 tribos de Israel faziam parte daquele reino. Amém? E o reino do sul, que tinha como sua capital Jerusalém, tinha apenas uma tribo e meia, quase que 2 tribos, no reino do sul, chamado de Judá. Então, a partir no livro dos Reis, nós encontramos a história bíblica Judá e Israel. Judá se referindo ao reino em Jerusalém, como capital, e Israel como reino do norte. A capital era Samaria. Amém? O reino do norte durou cerca de 220 anos apenas. E sucumbiu, foi dissolvido, foi destruído. Porém, Judá, o reino do sul, o Deus eterno fez uma aliança com eles. E Deus nunca
abriu mão da aliança que ele fez com Davi, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Amém? Nós lemos um texto que a expressão começa a dizer assim: sucedeu depois disto. Depois disso, o texto aguça a nossa curiosidade em querer saber o que se passou antes desse episódio. Entenda uma coisa, foram situações marcantes que declararam de forma categórica as tentativas de Deus de convencer os israelitas que estavam habitando no extremo norte, na cidade de Samaria, assim como os sírios. Deus, de uma forma poderosa, se manifestou na tentativa de convencê-los do seu poder e da sua soberania. O Eterno tem várias maneiras de atrair alguém, mas nós encontramos nas Sagradas Escrituras episódios em que todas as tentativas de Deus de convencer, não conseguiu convencer. Será que isso pode acontecer? Deus tentar convencer alguém, não conseguir convencer alguém? O que você acha? Será que isso é possível? É o tema da mensagem. O tema da mensagem é: as demonstrações de Deus não convenceram. Então preste atenção aqui, abre o seu coração. Deus resolve, através de muitas demonstrações, convencer, mas não foi compreendido, não foi entendido e não conseguiu convencer aquelas pessoas. E nós paramos para avaliar, para imaginar, para fazer conjectura, para analisar, para entender por que Deus não conseguiu convencer aquelas pessoas. Querido, olha aqui para mim, um coração endurecido é um local onde Deus não anda. Você está me entendendo? Diga amém. Um coração endurecido é um terreno em que Deus se recusa a caminhar. Um coração endurecido é um terreno dificultoso para Deus. É por isso que a palavra de Deus nos afirma e nos ensina: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Porque se o teu coração se tornar endurecido, consequências não boas irão acontecer. E nós encontramos no episódio desse texto aqui, o enredo do contexto que nós lemos é de pelo menos 50 anos. Quantos anos? 50 anos. Ou mais de 50 anos. O ministério do profeta Eliseu durou mais de 50 anos. Preste atenção nisso aqui. O ministério do homem de Deus, chamado Eliseu, sucessor de Elias, o grande profeta Elias, durou mais de 50 anos. Ou seja, por mais de 50 anos, Deus usou o profeta Eliseu de várias maneiras, com muitas demonstrações, para poder convencer o povo. E acredite, Deus não conseguiu convencer o povo. Preste atenção nisso aqui. 50 anos de ministério jogado no lixo. É isso mesmo que você ouviu. 50 anos de ministério que não teve sucesso. Não houve sucesso no ministério do profeta Eliseu. Como assim, pastor Luciano? O homem em que através dele Deus operou muitos milagres, e de fato Deus operou muitos milagres através de Eliseu, dividiu as águas do Jordão, sarou as águas de Jericó, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou um menino, cuidou das pessoas que foram envenenadas, que tinha morte na panela, alimentou os famintos, curou a lepra de Naamã, fez o machado flutuar e orientou os reis no tempo de guerra.
nenhum outro profeta teve essas características. Mas o ministério de Eliseu não teve sucesso com aquele povo. Porque durante mais de 50 anos Deus estava tentando convencê-los de quem Ele é. E por demonstrações de poder, de manifestações poderosas, através do profeta Eliseu. Mas no coração daquele povo havia uma revolta contra Deus. Preste atenção no que eu estou pregando para você. No coração daquele povo tinha uma revolta contra Deus, tão grande, de maneira que Deus poderia, como fez, fazer de tudo ao redor deles. Eles não conseguiam enxergar o que Deus queria com eles. Será que hoje tem pessoas assim? Será que Deus hoje está usando muitas formas, muitas possibilidades, muitas demonstrações para conosco e nós não estamos conseguindo enxergar o bem que Deus está nos proporcionando? Será que hoje nós conseguimos visualizar essas possibilidades também? Porque Deus, Ele sempre fez questão de nos atrair. Quantos entendem assim? Diga amém. Deus sempre fez questão de nos atrair para Ele. E Deus faz de tudo para nos atrair para Ele. Agora, onde há um coração revoltado contra Deus, não tem como Deus alcançar esse coração. Você me entende, por favor? Porque Deus colocou algo no homem, na mulher, falando de gênero humano. Deus colocou algo nas pessoas que Ele não vai arrancar isso de volta. Deus colocou algo chamado livre-arbítrio, livre escolha. Deus deu a mim e a você, Ele não vai interferir nisso. Entenda isso. Deus nos concedeu o direito, isso é direito, direito seu, direito meu, o direito de escolher. Eu tenho o direito de escolher se eu quero Deus ou não quero Deus, e Deus não me interfere a isso. Deus vai trabalhar ao meu redor, Deus vai tentar atrair a minha atenção, Deus vai operar ao meu favor, coisas até mesmo miraculosas, para que possa me atrair, para que possa, por demonstrações, me convencer. Mas Deus não vai me obrigar a aceitar ou não aceitar. Você entendeu o que eu estou dizendo? E nós, analisando esse contexto teológico, desse episódio que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que os sírios cercaram Samaria. E quando eles cercaram Samaria, aquele cerco foi tão terrível, que a cidade de Samaria passou ficou desprovida de absolutamente tudo. Quando nós analisamos o contexto teológico, até canibalismo aconteceu dentro da cidade de Samaria. Nós lemos o texto em que uma cabeça de jumento tinha um preço altíssimo. E preste atenção aqui, o desespero daquele povo. O jumento era um animal impuro e o judeu não podia comer. Mas numa situação extrema de fome, eles arriscaram até comer um animal impuro. E o texto diz assim: uma cabeça de jumento passou a ter um valor altíssimo. Imagine as outras partes do jumento, quanto que não valia. E o povo eles tiveram que abrir mão de absolutamente tudo para se alimentar de cabeça de jumento, pagando um preço caríssimo, aqueles que podiam pagar. E o esterco de pombo, que na verdade era um tipo de semente que era bem baratinha, muito barata mesmo, que os pobres era que conseguiam comprar, né? E o texto aqui no português fala esterco de pombos, eram na verdade sementes. Essas sementes passaram a ser vendidas muito caro naquele episódio. Então o povo pagava caríssimo, aqueles que podiam pagar caríssimo,
por uma semente que pobre de nutrientes, e outros por a cabeça de jumento, a pior parte, que não tem quase carne nenhuma, de um jumento que era um animal impuro. E dentro desse contexto de uma cidade cercada, onde não havia alimento mais, Deus estava ali operando. O que você acha? Deus estava ali operando. O que você acha? Deus estava ali atuando. O que você acha? Deus estava ali tentando demonstrar para aquele povo. Presta atenção aqui antes. É por isso que o texto diz assim: e sucedeu depois disto o quê? Presta atenção aqui, queridos. Antes desse episódio acontecer, a Bíblia diz que o rei da Síria, Ben-Hadad, Deus queria alguma coisa com aquele camarada. Escute uma coisa: quando Deus quer alguma coisa com alguém, Ele vai profundamente em busca desta pessoa. Se Deus vai conseguir convencer esta pessoa, aí nós não sabemos, porque cabe a cada um de nós fazer o quê? Diga comigo: abrir o coração para Deus. Cabe a cada um de nós abrir o coração para Deus, porque quando nós abrimos o nosso coração para Deus, proporcionamos para Deus a possibilidade dele fazer algo por nós. Então Deus queria algo com aquele rei Ben-Hadad, o rei da Síria. O texto diz, o episódio anterior ao texto que nós lemos, diz que Ben-Hadad armou várias ciladas para matar o rei de Israel. E a Bíblia diz que várias vezes, onde ele armava as ciladas, Deus revelava ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu revelava ao rei de Israel: olha, não vai em tal lugar não, porque armaram lá uma cilada contra ti. E o rei Ben-Hadad, depois de várias tentativas, tentando armar uma emboscada contra o rei de Israel, e não conseguia, mas ele ficou indignado. Que negócio é esse? Que quando a gente vai chegando perto, parece que há alguém entre nós. A Bíblia diz que o rei Ben-Hadad, ele reuniu todos os seus oficiais, as pessoas que estavam ali do lado dele, que haviam programado as emboscadas, e disse assim: olha, um de vocês está me traindo. Por que um de nós está te traindo, rei? Porque quando a gente vai para a emboscada, parece que alguém já avisou. E alguém no meio deles diz assim: pois é, rei, é o profeta Eliseu que faz isso. Quando nós conversamos aqui, quando nós programamos aqui, escondido aqui entre nós, tudo que nós falamos aqui, o Deus de Eliseu revela para ele, e ele vai e fala para o rei de Israel, e o rei de Israel é livre por conta dessa façanha entre Deus e o profeta Eliseu para com o rei de Israel. Olha que coisa tremenda. A partir dali, o rei Ben-Hadad ficou sabendo que o Deus de Eliseu revelava os segredos dele para o rei de Israel. Por isso que ele não conseguia pegar o rei de Israel desapercebido. Eram duas pessoas em foco ali. Você está comigo? Diga amém. O rei de Israel e o rei da Síria. Sim ou não? Eram duas pessoas que Deus tinha um alvo ali, e Deus estava trabalhando. Deus estava em uma demonstração. O que é demonstração? É demonstrar mais ação. Demonstração é comprovar a veracidade ou a autenticidade de algo, é provar algo ou alguma coisa, é provar. Então o que Deus estava fazendo? Tentando provar aqueles dois reis acerca da sua soberania, acerca da sua veracidade, da sua autenticidade. Mas entenda uma coisa: depois que o rei Ben-Hadad ficou sabendo que era o profeta Eliseu que levava a revelação para o rei de Israel, diz a Bíblia, depois destas coisas, o rei Ben-Hadad se indignou,
focado no que ele queria fazer, e subiu com todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. Agora eu quero ver Deus revelar ao profeta Eliseu, revelando ou não revelando, nós vamos invadir essa cidade. Escute uma coisa aqui: quando o homem, quando a mulher está focado em seu coração e determinada a alguma coisa, isso poderá impedir algo de Deus ao seu favor. Você está me ouvindo? Diga amém. Porque aquele homem, ele estava tão focado em guerrear contra Israel, que ele não conseguia enxergar as demonstrações de Deus para poder atraí-lo, para poder convencê-lo. E presta atenção aqui, não foi apenas nesse episódio em que Deus quis atrair os sírios. Lembra do episódio do profeta Jonas? Síria, a capital da Síria era Nínive, a grande cidade de Nínive, onde Deus usou o profeta Jonas e livrou aquela cidade de uma destruição. Lembra do profeta Jonas? Olha, daqui 40 dias, se vocês não se arrependerem, o Deus eterno vai destruir essa cidade. E a Bíblia diz que todos se arrependeram, de modo que Jonas, o profeta Jonas, não gostou da maneira que Deus tratou os assírios, porque era um povo cruel. E a Bíblia diz que Jonas deitou, ficou agoniado, depressivo lá, reclamando de Deus. E Deus então olha para ele e diz assim: porventura as coisas não estão sob o meu controle, porventura eu posso amar quem eu quero amar, e você não ordena e não manda em alguém que eu possa amar ou odiar. Deus estava dizendo isso para o profeta Jonas. Então perceba que não foi a primeira vez que Deus estava em demonstração de convencer a Síria. Infelizmente, nem sempre Deus tem sucesso quando se trata de seres humanos. Pessoa que o próprio Deus concedeu o direito de escolher. Então Deus nos deu algo que pode ser muito ruim para nós. Você está comigo? Diga amém. Deus nos deu uma autonomia, que essa autonomia pode ser muito ruim para você. O seu livre-arbítrio. Se o meu livre-arbítrio, a minha livre escolha, não for lapidada pela palavra todos os dias, eu posso fazer más escolhas na minha vida, e más escolhas que poderão dar um futuro terrível. Eu vou continuar aqui para mim conseguir pegar os 3 pontos da mensagem. Aquela investida do rei Ben-Hadad contra o rei de Israel, contra Samaria, culminou, diz o texto bíblico, que durante muito tempo eles ficaram cercados e a cidade ficou tomada e morrendo de fome, e aquele desespero dentro da cidade. De repente a Bíblia diz que tinha 4 leprosos. Quantos leprosos? 4 leprosos do lado de fora da cidade. E eles falaram assim, olha, no capítulo 7, versículo 3 a 7, eles falaram assim, olha: e quando os 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um ao outro: por que estaremos nós aqui até morrer? Por que vamos ficar aqui até morrer? Se dissermos entraremos na cidade, a cidade era Samaria, a fome está lá dentro da cidade, nós vamos morrer. E se ficarmos aqui, também nós vamos morrer. Então vamos nós, pois agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, nós viveremos. Se não nos matarem, também a gente vai morrer a mesma coisa. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Por quê? Versículo 6: porque o Senhor fizera
ouvi no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram um ao outro: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. E por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, na madrugada, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Preste atenção nisso aqui. Eles cercaram a cidade, estavam esperando o momento certo para entrar na cidade e minar a cidade, enquanto dentro da cidade todos já estavam morrendo de fome, de maneira tal que nós vamos destacar alguns episódios que aconteceu aqui. Mas preste atenção, eles cercaram a cidade e ficaram na cidade cercada. Enquanto isso, os sírios preparando para entrar na cidade. De repente, 4 homens leprosos. Vocês sabem que os leprosos não podiam viver dentro da sociedade, porque eles eram leprosos. Eles tinham que ficar afastados, longe das pessoas, para não transmitirem a sua lepra. E o texto diz que aqueles leprosos tomaram uma atitude à noite, na madrugada, de ir em direção ao acampamento dos sírios para poder encontrar comida. Escute uma coisa: enquanto aqueles homens caminhavam, aqueles 4 homens caminhavam, Deus fazia com que os sírios escutassem um barulho de muitos cavalos e muitas carruagens e de um grande exército vindo para com eles, e eles ficaram com medo, abandonando tudo e fugiram. Deus estava demonstrando para os sírios e para Israel algo que de repente alguém precisa entender nesta noite. E por isso que o Senhor me revelou esta palavra. O foco do rei da Síria estava diga comigo, na guerra. O foco dele estava na guerra. E o que é que Deus faz? Livra ele da guerra. Nenhum deles morreram. O texto diz que eles fugiram. O prejuízo ali foi material. Eles fugiram sem levar absolutamente nada, com medo de morrer, enquanto eram apenas 4 leprosos caminhando em direção ao acampamento dos sírios. Aleluia. Bendito seja o Eterno para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor para sempre. Imagine depois que Ben-Hadad descobriu isso. Aí você imagina, pronto, ele vai se converter ao Deus de Israel. Quando um coração está revoltado contra Deus, não há convencimento. Não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você... Queridos, preste atenção. Quando um coração está revoltado contra Deus, entenda, todas as demonstrações de Deus serão em vão. O grande protagonista aqui neste episódio foi o profeta Eliseu. Ele foi o grande protagonista aqui. Escute uma coisa, mas Deus não conseguiu convencer pelos seus profetas. O versículo 31 do capítulo 6 diz assim: e disse o rei de Israel: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Isso aqui é uma ameaça. Presta atenção aqui. Escute uma coisa aqui. Presta bem atenção. Quando aqueles leprosos chegaram naquele arraial... Ei, você está comigo? Diga amém. Quando aqueles leprosos chegaram no arraial, eles começaram a comer e começaram a colher o ouro, prata, tudo de valor que eles encontraram ali. Pegaram tudo de valor, esconderam num buraco, sei lá, eles esconderam. Aqueles 4 leprosos, eles ficaram ricos. Eles esconderam tudo de valor que eles acharam, comeram, encheram a barriga e depois falaram assim: olha, se a gente não voltar lá e avisar para Israel que aqui não tem ninguém,
a gente é capaz de morrer aqui. Porque Deus está olhando para nós. Ei, escute uma coisa aqui. O tempo todo Deus está olhando para nós. E sabe qual é o desejo de Deus para mim e para você? É que eu e você sejamos instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Glória a Deus. E aqueles homens então ficaram, depois de pegar tudo o que eles acharam de valor e comer, eles voltaram até o portão da cidade e anunciaram aos porteiros dizendo assim: olha, nós acabamos de vir de lá do Arraial dos Sírios, não tem ninguém lá. E tem muita comida lá, tem cavalo, tem arma. Eles fugiram, deu uma louca neles, que eles desapareceram, não tem ninguém lá. Sabe o que o rei de Israel fez? E disse o rei de Israel: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu hoje ficar sobre ele. Ele falou igualzinho o rei da Síria. Porque quando Eliseu estava revelando as emboscadas que o rei da Síria estava fazendo, o rei da Síria ordenou que caçassem Eliseu para matar Eliseu. E presta atenção, queridos, a dimensão da incredulidade desses homens, dessa liderança aqui. Os leprosos tinham entrado no arraial, estava trazendo uma notícia verídica, e o rei então decreta, dizendo assim: olha, sabe o que está acontecendo aí? Eles se esconderam, todo mundo. Quando a gente abrir o portão da cidade, que a gente chegar lá no arraial, eles vão sair do meio do mato e vai matar a gente e vai entrar na cidade. Mas não, era o livramento de Deus que havia chegado. Quantas vezes nós não entendemos o livramento de Deus chegando? Quantas vezes nós não entendemos que chegou o livramento de Deus e questionamos diante do livramento que Deus proporcionou? Pelo amor de Deus, você está me ouvindo? Diga amém. O livramento do Senhor, o Senhor havia enviado o livramento. A demonstração de Deus era o quê? Livrou o rei da Síria de guerrear, não morreu ninguém, e livrou também Israel. Mas nenhum nem outro se converteu ao Senhor. E ambos os reis mandaram cortar a cabeça de Eliseu. Deus que guardou o profeta, mas eles mandaram matar. A mesma atitude quando o rei da Síria ficou sabendo que era Eliseu o protagonista. Ele falou assim: esse homem tem que morrer, que aí a gente vai pegar Israel. A mesma reação teve o rei de Israel quando ficou sabendo. A hora que os leprosos voltaram e contaram a notícia, ele disse assim: olha, Eliseu, é culpa dele. Agora eles vão sair do mato, vão matar a gente, tem que matar esse profeta Eliseu. Perceba uma coisa, que o homem de Deus é o alvo, sendo que Deus está demonstrando e enviando a provisão e você não entende. Quantas das vezes Deus enviou a provisão e as pessoas não conseguem entender, não conseguem visualizar a provisão de Deus e questiona diante da provisão de Deus. Presta atenção aqui, queridos. A Bíblia diz que o rei estava caminhando sobre o muro. Olha como ele culpa o profeta Eliseu. O rei estava caminhando sobre o muro e duas mulheres que estavam ali querendo se matar, brigando, né, aos gritos. E o rei, o que está acontecendo aí? Uma das mulheres grita assim: olha, rei, nós combinamos e ela não cumpriu o nosso trato. Tá, o que foi que vocês combinaram? Nós combinamos de comer o meu filho ontem, e hoje a gente ia comer o filho dela, assar e comer, porque tinha fome, canibalismo. E a outra mulher não queria matar o filho dela. E ela ali estava brigando: não, a gente tem que matar, porque a gente combinou. Matou o meu, agora tem que matar o seu também. E a Bíblia diz que o rei de Israel, caminhando sobre o muro, ele viu aquilo. Ele se vestiu de saco. E depois de se vestir de saco, ele decretou dizendo: Eliseu tem que morrer.
Escute uma coisa aqui. Quando um judeu se vestia de saco, de pano de saco, era um sinal de humilhação contra Deus. Você percebe que esse homem aqui não tinha nada de humilhação contra Deus? Porque se ele estivesse se humilhando perante o Eterno, ele não mandaria matar o profeta do Senhor. Você está me entendendo? Diga amém. Existem atos que são falsificados, não é verdadeiro. Ele estava ali, observou aquela situação, e ao invés de ele clamar a Deus, quantas vezes Israel clamou e Deus entrou com providência, ou melhor, Deus já havia entrado, o arraial dos sírios já estava limpo, já não tinha ninguém, os leprosos estavam lá, pegando dos despojos para trazer a notícia, Deus já havia entrado com a providência e com a provisão, mas o coração do homem estava em revolta contra Deus. Quantas pessoas que perderão ou já perderam grandes coisas da parte de Deus, porque o coração está revoltado contra Deus, porque não se coloca na posição de receber aquilo que Deus tem para você. Pelo amor de Deus, abra a sua boca, abra o seu coração, rasgue o seu coração perante o Eterno, para que Deus possa alcançar a tua vida e realizar os propósitos que Ele tem. A mensagem os pensamentos de Deus para com você é de paz e não de mal. Porque será, pelo amor de Deus, que nós entramos em um paradoxo achando que Deus é o nosso adversário? Queridos, não dá nem para você iniciar uma conversa dessa. Primeiro que Deus é tão poderoso que jamais daria para a gente aguentar um round, um segundo contra Deus. Então não existe a possibilidade do homem lutar contra Deus. Isso é coisa da nossa imaginação, isso é coisa das nossas fraquezas. Escute isso, as nossas fraquezas nos proporcionam isso. Então veja bem, o homem de Deus, o qual Deus estava usando para demonstrar o seu poder, era o alvo daqueles dois homens, era o alvo daquela liderança. Vamos matar Eliseu. Deus não conseguiu convencer pelos profetas, eles quiseram matar Eliseu. Por várias vezes você vai encontrar que Eliseu foi expulso de Samaria, porque ele pregava a palavra. Por várias vezes aquele povo expulsou Eliseu de Samaria. E Deus não conseguiu convencer pelos profetas, Deus não conseguiu convencer pelos milagres. Ei, olha aqui para mim, ei, escute isso. Deus não conseguiu convencer pelos milagres. E aí nós ficamos pensando, por que não tem milagres? Por que não vê mais milagres? Porque se tiver milagres, né, as coisas mudam. Olha aqui para mim, mais de 50 anos de ministério, vários milagres, e Eliseu não teve sucesso algum. Não teve um que se converteu no ministério de Eliseu. Será que isso diz alguma coisa para mim e para você hoje, nesses dias de hoje? Não teve um que se converteu no ministério de Eliseu. Olha aqui para mim, Samaria foi destruída. O projeto de Israel, do Reino do Norte, durou apenas 220 anos. A Síria foi destruída, Nínive foi amaldiçoada, que virou um deserto, e Deus disse: jamais alguma coisa nascerá mais ali. Mais de 50 anos de ministério, pastor Joey, ninguém se converteu aos milagres de Eliseu. Pastor, mas que a gente não vê mais milagres. O maior milagre é a salvação de alguém. Você reconhece isso? Diga amém. Glória a Deus. Esse é o maior milagre. Glórias ao Senhor. Nós encontramos Israel, Samaria, um povo com um coração revoltado contra o Eterno. E a Síria também nesse mesmo naipe. Querido, pode acontecer milagre, pode acontecer demonstração de Deus, pode acontecer provisão, pode acontecer coisas tremendas, não adianta nada.
Quando você tem um coração para Deus, você serve a Ele e adora a Ele com pequenas coisas. Quando se tem um coração no altar do Senhor, quando o coração de alguém é o terreno que Deus anda, que Deus fala, que Deus opera, que Deus vive, que Deus permanece. A pessoa pode morar numa choupana, num barraco, num lugar humilde, ela vai ser um adorador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. As demonstrações do Eterno não conseguiu convencer aquele povo. Deus não conseguiu convencê-los pelo livramento e pela provisão. Quando o rei mandou tirar a vida de Eliseu, Deus revelou para Eliseu: o rei mandou homens para vir te buscar e te matar, e eles sabem onde que tu está. A Bíblia diz que Eliseu estava na casa dele lá, rodeado de pessoas, no lugar de profetas. E Eliseu escuta o barulho, e Eliseu diz assim: olha, estão vindo aí para me pegar. Eles vão querer me pegar e vão querer tirar a minha vida, cortar a minha cabeça. E os colegas profetas, amigos de Eliseu, disseram: como assim, meu senhor? Como assim? Deus já me revelou isso. E quando aqueles homens entraram na casa para pegar Eliseu, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos a vocês. E Eliseu disse assim: olha, hoje mesmo, amanhã cedo, porque era de noite, na madrugada, hoje, olha, amanhã cedo, Deus vai mandar provisão, uma provisão tal que vocês nunca viram, e Deus vai operar o milagre. E alguém grita e diz assim: como assim, profeta? Para de falar bobeira, porque nem se Deus abrir o céu, não dá para alimentar tanta gente. Eliseu olha para ele e diz assim: olha, porque tu pensa desse jeito, e porque tu age desse jeito, os teus olhos vai ver esse milagre, mas tu não vai conseguir nem provar de nada deste milagre, porque tu vai morrer antes, assim diz o Senhor dos exércitos. Então, perante uma sentença de morte do homem de Deus, Deus demonstra que ele era Deus. E os leprosos chegam, olha como Deus está trabalhando e você não vê. Ei, feche os olhos, Deus está trabalhando, Ele trabalha e você não vê. O guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não dorme, ele não dorme, ele está trabalhando na madrugada, ele está trabalhando no oculto, e você não consegue enxergar, mas abre a tua boca para glorificar, porque o Deus eterno já tomou a provisão, o Deus eterno já entrou com a providência, o Deus eterno já está com a mão estendida, o Deus eterno já enviou, já providenciou o milagre. Aleluia, adore ao Senhor, porque Ele está aqui. Capítulo 7, versículo 10 a 13. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros, aqui é os leprosos. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, amarrados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a se esconder-se pelo campo, dizendo: quando eles saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos, não foi o profeta Eliseu, respondeu e disse: tome-se, pois, 5 cavalos que restam aqui dentro. Eis que, como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Preste atenção nisso aqui.
O rei, quando recebe aqueles leprosos, ele acha que é uma emboscada. Queridos, quantas vezes Deus providencia algo para nós que a gente se assusta e acha que é uma emboscada. Ficamos assustados, tremendo. Ei, quantas vezes Deus providencia algo grandioso depois de muitos meses de fome. A fé daquele povo já havia sucumbido, já não tinha mais esperança no eterno, e Deus envia provisão, algo grandioso, e as pessoas estão despreparadas, o seu coração para receber, estão com medo, dizendo: é emboscada, não vai não, porque a gente vai morrer, vamos perder a cidade, eles vão matar. Escute uma coisa, nem comida mais tinha lá dentro, eles nem estavam raciocinando mais, não tinha mais comida lá dentro, eles já estavam morrendo. Teve um que disse assim: rei, já morreram tantos, e um pouco está vivo, temos 5 cavalos, vamos mandar esses 5 cavalos para investigar esse negócio aí? Convenceram o rei a enviar os 5 cavalos. Fique de pé, por favor. Será que Deus precisa usar mais alguém para te convencer do que Ele quer fazer com você? Bendito seja o nome do Senhor que vive para sempre. Aleluia, Jesus. Fica difícil compreender no meio de tanta revolta e oposição contra Deus. Deus ainda continuava falando por seu profeta. Glórias ao nome bendito do Senhor. Deus conhecendo os corações. Deus conhece ou não conhece os corações? Deus conhecendo os corações. Deus continua, mesmo sabendo que não ia se salvar nenhum deles. Fica uma prova para mim e você, para nós entendermos o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus para com as pessoas. Deus vai tentar até o último, entenda isso em nome de Jesus. Deus não abandona ninguém, Deus não despreza ninguém, Ele vai tentar até o último. Se não conseguiu alcançar, é porque o coração estava endurecido, impenetrável às demonstrações de Deus. No capítulo 7 de 2 Reis, versículo 1 e 2, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, depois da sentença de morte. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, e a porta de Samaria. Glória a Deus. Porém, um homem cuja mão o rei se encostava, ou seja, um oficial de confiança do rei, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-iam fazer isso. E Eliseu disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Glórias a Deus para sempre. As lideranças, muito afetadas pela incredulidade, não conseguiam ver que Deus estava querendo atraí-los para junto dele. Quando o rei da Síria, Ben-Hadad, ficou doente, ele se lembrou de consultar ao Senhor através do profeta Eliseu. Preste atenção nisso aqui. Eu disse para vocês que Deus, ele vai até o último para tentar alcançar uma pessoa. Amém? Você entendeu isso? No capítulo 8, nós encontramos o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, aquele que fugiu, que Deus livrou ele de uma guerra. Aquele que teve apenas perda material e não morreu ninguém deles. A Bíblia diz que ele ficou doente. Escute isso aqui, capítulo 8 de 2 Reis, versículos 7 a 15. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. Olha isso aqui, eu vou encerrar aqui, tá?
e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael, que era o seu oficial adjunto: toma um presente na tua mão e vai encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: rei, hei de sarar desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com Eliseu, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, olha isso, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante de Eliseu e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: sararei eu desta doença? Por que será que tem pessoas que só conseguem lembrar-se de Deus quando estão doentes? Tem pessoas que é assim, e não há como mudar isso. Eu e você não temos controle disso. Observe que nós observamos episódios em que Deus demonstrou para ele, mas ele se continuou duro. Mas agora ele fica doente e ele escuta que Eliseu estava ali, próximo. Então ele manda presentes, 40 jumentos carregados de presente. Era um presente de um rei para um profeta. Será que você está entendendo a honra que ele estava dando àquele homem de Deus? Um homem que era de Israel, um profeta israelita, um homem de Deus, e ele manda 40 jumentos carregados, 40 camelos, melhor dizendo, carregados de presentes para Eliseu, e diz assim: consulta aí ao Senhor para ver se eu vou sarar dessa doença. Escute aí, continua lendo. Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe, certamente viverá, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Vai viver ou vai morrer? Que mensagem é essa? Versículo 11: e firmou a sua vista, fitou os olhos em Hazael, até que Hazael ficou envergonhado, e o homem de Deus Eliseu começou a chorar. Olha só essa cena. Eliseu começa a chorar. Então Hazael perguntou: por que tu choras, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo nas suas fortalezas, os seus jovens tu vai matar a espada, e os seus meninos tu vai despedaçar, e as suas mulheres grávidas tu vai cortar no meio. Deus me mostrou isso. E disse Hazael: pois que o teu servo não é mais do que um cão, eu não sou nada para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu Eliseu e foi. Então partiu de Eliseu e foi para o seu senhor. O que ele disse? O que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente viverás. E sucedeu no outro dia, olha isso, no outro dia, que Hazael tomou um cobertor e molhou o cobertor, encharcou de água e estendeu sobre o rosto do rei Ben-Hadad e apertou, sufocando ele até que ele morreu, e Hazael reinou em seu lugar, conforme Eliseu havia dito. E tudo que Deus mostrou para Eliseu, Hazael fez. Mas ele disse o quê? Quem sou eu? Sou apenas um cão, um cachorrinho que alguém manda e eu faço. Eliseu olha para ele, irmãos, fita os olhos naquele homem. Enquanto o profeta olhava para aquele homem, Deus estava revelando o que aquele homem iria fazer. E Eliseu começa a entrar em lágrimas, em pranto. E aquele homem ficou envergonhado e pergunta: por que tu está chorando, profeta? Me diga aí. É porque tu vai ser maligno ao povo de Deus. Mais de 50 anos de história, e todas as demonstrações de Deus não foram capazes
de convencer aquelas pessoas. Agora eu quero que você que me ouviu, que está aqui, que está me acompanhando pelas redes sociais, você faça um exame de você mesmo. Quanto tempo Deus precisa para convencer você? Será que você está dando trabalho para Deus ou você está disposto a servir? Será que você está dando trabalho para Deus como Ben-Hadad, como rei da Síria, como rei de Israel? Ou você já se entregou de corpo e alma e espírito, dizendo: eis-me aqui, Senhor, realize em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade. Como que Deus pode fazer a vontade dele se você se tornou o adversário de Deus? Sem que Deus seja o teu adversário, eu repito, não tem como Deus ser o nosso adversário, porque não dá nem para entrar no ringue, nem para começar a luta. Mas o homem se faz adversário de Deus. Preste atenção e olhe para você mesmo. Converta o seu coração ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Converta o seu coração ao Eterno. Converta o seu coração. Feche os teus olhos, por favor. Converta o seu coração ao Senhor, para que Deus possa realizar os propósitos dele. Diga: eis-me aqui, ó Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Diga: eu estou aqui, Senhor, para cumprir os teus propósitos, para fazer a tua vontade. Não seja adversário de Deus, seja servo, se renda a Ele em nome de Jesus.